Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 9 do livro Cabocla. Mas antes, segue o resumo do capítulo anterior. No capítulo anterior, Tonho, filho de Jussara, desencarnou e foi amparado por Jussara. Tonho se adaptou rápido à colônia, estava sempre sorrindo e feliz. Certa vez, Jussara e Tonho escutaram os apelos de Tobi e, pedindo auxílio e permissão, puderam ir até o quilombo. Lá, eles presenciaram a invasão dos capitães do mato, massacrando o quilombo. Crianças e velhos foram assassinados, já que estava em vigor a lei do ventre livre para os capitães do mato. Crianças e velhos não tinham mais utilidade. Um feitor se engraçou por Jussara, filha de Tobi, e ao tentar proteger sua filha, Tobi foi assassinada. Quando Dito viu a cena, agrediu o capitão do mato, matando-o a pauladas. E Dito também foi assassinado por um outro capitão do mato. Jussara presenciou também a morte de seu filhinho de 2 meses. Muitos foram assassinados e os outros foram levados para a cidade, onde foram vendidos. Tobi, seu neto e Dito também foram desligados e levados para o socorro espiritual. Os outros foram vendidos em praça pública. Jussara e seu marido foram comprados por uma sinhá que recebeu influência de Jussara e, em seu novo lar, foram tratados muito bem pela nova sinhá. Jussara não teve mais alegrias. Engravidou novamente, só que acabou morrendo no parto juntamente com a criança. Na colônia, todos foram morar na mesma casa de Jussara e viveram como uma grande família feliz. Porém, ao chegar de Jussara, sua neta, todos se desdobraram em cuidados com ela. Porém, ela não conseguia esquecer a cena do assassinato de sua criança, de seu pai e de sua mãe, vindo a pedir por uma reencarnação, e seu pedido foi aceito. Agora que vocês relembraram o capítulo anterior, peço que antes de escutar um novo, já deixem seu like, comentem, compartilhem. Esses atos fazem com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e indique o canal para mais pessoas, certo? Então vamos fazer essa corrente, vamos fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Sempre vai ter uma pessoa necessitada desses conhecimentos, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Na fazenda. Acompanhava com carinho os acontecimentos na fazenda. Jacinta, minha mãe adotiva, estava velha, ficou esclerosada. Achava às vezes que era jovem, com os filhos ainda crianças. Sua mente a fazia nos ver como infantes e ao seu lado. Falava sozinha. Andava com dificuldade, mas estava sempre sorrindo. A senzala havia muito e estava desativada. Lá ficou deteriorando. Sinhá François mandou construir uma casa maior, com vários quartos, e nela acomodou os velhos da fazenda, principalmente os que não tinham companheiros. Eles viviam bem nessa casa, onde cozinhavam e um cuidava do outro. E vieram até outros idosos da região, e a bondosa sinhá os abrigou. Eram muitos, se davam bem, mas eram quase todos doentes, doenças da velhice. E minha Jacinta vivia ali. Não dava trabalho. Ajudava nos serviços da casa, lavando os utensílios da cozinha. Mas, como os garotos da fazenda diziam, ela era caduca. Ela ia muito para a antiga senzala. Lá se sentava num canto e se lembrava de fatos ocorridos ali. Tinha saudade de seus entes queridos que haviam partido, desencarnado, e orava muito. Embora com a enfermidade que lhe afetava a memória, não se esqueceu das preces e as fazia sempre. Estávamos sempre, seus 2 filhos, seu companheiro, Anastácio e eu, ao seu lado, e às vezes ela nos sentia. Se alegrava e nos contava fatos e acontecimentos antigos.
Um dia, Anastácio e eu ficamos conversando e ele me falou: Jacinta logo virá ter conosco. Temos nossa casinha preparada para ela. Essa encarnação lhe foi de grande proveito. Ela, no plano espiritual, antes de reencarnar, querendo progredir, aprender a ser útil, achou que estava pronta para fazer sua oferta de gratidão aos pés do Criador, como aquela pessoa da parábola do Evangelho. Foi então que ela se lembrou de seu passado distante em que contribuiu para que seu país tivesse escravos. Achou então que deveria ir primeiro se reconciliar com seu próximo, com aqueles que mais prejudicara. Foi à nossa procura e nos encontrou, eu e mais 2. Nessa ocasião, nós 3 nos preparávamos para ser escravos para expiar erros cometidos. Conversamos. Não tínhamos nada para perdoá-la, já o havíamos feito, mas ela quis então nos ajudar. Lembro bem que eu disse a ela: por que reencarnar escrava? Não deve se sentir em dívida para conosco. E Jacinta respondeu: engana-se, não me sinto em débito com ninguém, a não ser comigo mesma. Tenho muito que aprender, mas não quero deixar de aproveitar a oportunidade de tentar ajudar, estar junto nos momentos difíceis daqueles que prejudiquei. Depois, tenho certeza de que muito irei aprender nessa encarnação, porque é a vida que nos ensina e a Terra é uma grande escola. E creio que é essa a oferta que devo fazer, de estar perto, ajudar nossos irmãos. Além disso, meu caro, sou ainda muito imperfeita. Em encarnações passadas me suicidei porque temia velhice. Nessa, planejo desencarnar bem idosa, doente. Quero provar a mim mesma que aprendi a dar valor ao corpo físico, mesmo ele estando debilitado e fraco. E como vemos, cabocla, Jacinta conseguiu realizar o que planejou. Muito me ajudou, e aos outros 2, que são nossos filhos, e somos muito gratos a essa mulher, a esse espírito. Se você sabe dela, deve também conhecer seu passado, o porquê de ter sido escravo, falei. Sei, respondeu ele. Só quero fazer uma ressalva. É que ser ou ter sido escravo não foi para mim ruim. Se entendemos que a encarnação nos é um precioso aprendizado, fazendo o que nos compete, tudo ficará mais fácil. Ao negligenciar, não fazer a lição ou não realizá-la como deveríamos, deixamos de aprender, e esse aprendizado nos fará falta. Sempre me lembro de um ensinamento de meu genitor. Quando pequeno, meu pai nos chamou, meus 5 irmãos e eu, assim que viemos para essa fazenda. Filhos, disse ele, aqui é um riacho de águas muito frias, e para atravessá-lo precisamos passar por uma pinguela, tronco de árvore que vai de uma margem à outra. Hoje já não existe. Fizeram uma ponte no lugar. Vocês, continuou ele pacientemente, têm que ser cautelosos e passar assim. Ensinou-nos como fazia, porque do outro lado havia muitas árvores frutíferas e poderíamos comer à vontade. Era um lugar muito bonito. Não prestei atenção às explicações e nem quis atravessá-la com meu pai para aprender. E não aprendi. Numa tarde, a meninada se reuniu para ir ao tal campo. Passaram todos pela pinguela, porque sabiam. Eu fiquei para trás, inseguro, como se pudesse adiar a travessia. Mas achei que conseguiria, que seria capaz. Fui atravessar e caí na água gelada. A garotada riu de ver o meu tombo. Tive que voltar, tremendo de frio. Meu pai, ao saber, falou, tentando me orientar. Você não quis aprender quando fui lhes ensinar. Se não aproveitamos a oportunidade de aprender, sofremos as consequências da negligência ao precisarmos desse conhecimento. Você agora estaria com a meninada brincando e desfrutando de saborosos frutos. Mas, em vez disso, está aqui, triste, pensando no que perdeu, e ainda passou ridículo e frio.
Foi castigo? Não, menino. Ninguém o castigou. Isso aconteceu porque não aprendeu. Assim é a vida, cabocla. Uma maravilhosa escola em que podemos aprender a viver. E para ter felicidade é só ficar atento e não negligenciar. E fui feliz como escravo. Fui sim. Na fazenda vivi nos tempos bons. Quando o senhor Honorato veio para cá, eu já havia desencarnado. Fui um menino alegre. Sempre gostei de trabalhar. Nunca invejei os que tinham ou julgavam ter vida melhor. Porque, filha, a inveja é uma das grandes causas que levam muitos a sofrer. Querem ser o que não podem. Causa muita angústia. Fiz muitos amigos. Fui um companheiro para o senhor Floriano e nos dávamos bem. Sempre gostei de animais. Cuidava deles com carinho e me colocaram para trabalhar no trato dos cavalos da fazenda. Depois, tive como companheira Jacinta. Tive saúde. E o que mais poderia pedir? Liberdade? Pois pode crer, cabocla, que somos mais escravos de nós mesmos, dos desejos, dos vícios. E sempre me senti livre e feliz. Mas acho que não respondi à sua pergunta. Estou falando demais, filha? Não, senhor. Gosto de escutá-lo. Continue, por favor. Pedi. Achei que, como escravo, teria uma encarnação de expiação. Havia, na minha outra existência, trabalhado no mercado que vendia negros. Quando desencarnei, me arrependi muito e o remorso doía demais. Resolvi ser negro e escravo para aprender a não colaborar de forma alguma com a repressão aos outros. Foi permitido e reencarnei. Mas, filha, não sofri. Talvez porque aceitei o que a vida me ofereceu e tratei de fazer as lições direitinho. E quando precisei, soube resolver as dificuldades que tive. Fui bom filho, tive bons pais. Fui amigo e tive amizades. Tentei ser ótimo esposo e a vida me deu esse anjo da Jacinta por companheira. Fui pai e meus filhos são gratos e amorosos. Como escravo, fui trabalhador e por isso recebi regalias. Não desejei nada e tive tudo de que necessitei. Foi uma encarnação proveitosa, em que dei largos passos no caminho do progresso. Concordei com Anastácio. Realmente, sempre que me lembrava dele, o via sorrindo, gentil e tentando ajudar alguém. Ele achava todas as pessoas boas ou conseguia ver a parte boa de todos. Foi realmente bom pai, filho, amigo, mas teve afetos que não foram, como ele dizia, bons. Mas, para o esposo de Jacinta, ninguém lhe fez nada de mal. Talvez porque ele não se ofendesse com nada. Ele aprendeu a amar e nada mais certo do que os dizeres: aquele que ama não precisa perdoar, porque tudo compreende e não se ofende, e nem pedir perdão, porque vive de tal forma que não prejudica ninguém. Era sempre prazeroso conversar com Anastácio. Me despedi dele com um carinhoso abraço. Jacinta ficou acamada. Após uma gripe forte, teve pneumonia. Soubemos que ia desencarnar e fomos até ela querendo ajudá-la, confortá-la. Estávamos em 8, familiares e amigos, e a rodeamos, lhe transmitindo bons fluidos e equilíbrio. Minha mãe adotiva estava tranquila, parou de respirar e seu desligamento foi rápido. Anastácio e seus filhos a levaram para a colônia, para o lar que lhe haviam há tanto tempo preparado, e certamente agora a teriam como rainha da casa. Seu corpo foi enterrado na fazenda. Todos sentiram seu desencarne. Ali eram todos como uma grande família. Jacinta recuperou-se rápido. Estando sadia espiritualmente, o perispírito também o é, e as enfermidades terminam com a morte do corpo físico. Remoçou, sentiu-se bem, queria trabalhar e agradar a todos. Ia todos os dias visitá-la. Conversávamos. Jussara, dizia ela com carinho,
Me preocupei tanto quando fugiu, sem me dizer nada. Desculpe-me, mas não quis correr o risco de prejudicá-la. Temi que, se desconfiassem, pudessem castigá-la. Mas nesse tempo todo fui visitá-la, não a esqueci. E logo voltou à atividade. Como Deus é bom, nos dando serviço, trabalho. Temia que por aqui tivesse que descansar. Já chega o tempo em que fiquei sem fazer nada enquanto estive doente. E quando lhe foi possível, foi trabalhar ajudando os encarnados. A preta velha, querida de todos que a conhecem. Senhor Narciso e Sinhá François já estavam velhos. Eles viviam de forma simples. Havia muito que nem roupas novas compravam. Tudo o que conseguiam arrecadar com a fazenda era para se manter, e tudo era repartido. Ele administrava os negócios e ela os moradores. Assim a Sinhá se referia aos negros que lá viviam, moradores e amigos. A casa que abrigava os velhinhos tinha tudo de que eles precisavam e muitos idosos da região, que não conseguiam mais trabalhar, iam para lá e eram bem recebidos por François. Alguns velhos tinham sido enxotados, outros, sentindo-se abandonados, lá iam em busca de companhia e carinho. Todos lhe eram gratos e a amavam. Senhor Narciso tinha uma grande preocupação, de morrer primeiro que a esposa. Tinha receio de que seus parentes ocupassem a fazenda ou que descobrissem o segredo deles. Orava muito pedindo a Deus que a levasse antes dele. Os dois havia tempo, viviam como irmãos, numa amizade carinhosa. Narciso, dizia sempre a sinhazinha, peço sempre perdão a Deus por ter errado tanto. Não é certo viver como vivemos. Deus fez o homem para a mulher e esta para o homem. Ele suspirava, concordando. Como o sentimento de gratidão age em nosso favor. A gratidão, quase tanto quanto o amor, faz a pessoa grata enviar ao benfeitor os mais puros fluidos, que envolvem tanto o grato como a pessoa que beneficiou, modificando ambos, fazendo o amor puro florescer e dar frutos. E não eram só os encarnados que lhes eram gratos. Nós, os desencarnados, também, e estávamos atentos para auxiliá-los no que nos fosse possível. Reunimo-nos e fomos ao departamento de auxílio pedir por eles, que, se fosse possível, realizassem os rogos de Narciso. Orávamos sempre por eles. Sinhá François adoeceu, ficou acamada, e só o senhor e uma negra cuidavam dela. Assim mesmo, só ele a banhava e lhe fazia a barba todos os dias. Ficou enferma quase 2 meses. Numa manhã, ela desencarnou tranquila. Seu quarto se encheu de desencarnados amigos. Eram muitos os ex-escravos que vieram lhe dar boas-vindas e levá-la para um socorro. Senhor Narciso chorou sentido, mas estava grato. Deus o havia atendido e não tinha mais nada para pedir. Tudo na fazenda continuou como era. O senhor ficou morando, agora sozinho, na casa grande, mas não se sentia só. Todos ali lhe devotavam amizade e carinho. Já pensando em sua morte e querendo deixar seus amigos protegidos, deu carta de alforria a todos os que ainda não eram livres, porque já tinham sido outorgadas as leis que antecederam a Lei Áurea. As leis que libertaram os escravos no Brasil foram Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850, oficialmente colocava fim no tráfico de escravos da África para nossa pátria. Lei do Ventre Livre, de 1871. Todos os negros nascidos em terras brasileiras seriam livres. Lei dos Sexagenários, de 1885. Dando liberdade aos idosos negros com idade superior a 60 anos. Essas leis foram pouco obedecidas. O tráfico continuou enriquecendo os traficantes e deixando os escravos mais caros. Os nascidos livres continuavam nas senzalas para serem alimentados e terem onde ficar, pois não tinham como sobreviver.
Tinham que trabalhar e viviam como escravos. Depois de adultos, quase sempre não tinham para onde ir e ficavam trabalhando para seus ex-senhores, sendo tratados como cativos. Pouquíssimos contratavam negros como empregados. A lei que libertava os idosos também pouco adiantou. Raros negros ultrapassavam essa idade. Depois não tinham para onde ir e nem coragem para deixar a família. Muitos continuavam trabalhando. Foram poucos os donos que os aposentavam. É por isso que temos gratidão para com aqueles que foram Sr. Narciso e Sinhá François. Houve muitos abolicionistas, pessoas inconformadas com a escravidão, mas também muitos queriam a libertação desses por questões econômicas e políticas. E, finalmente, a bendita Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, libertando todos os escravos. Com a libertação, teve início a imigração de brancos europeus e os empregadores preferiram dar emprego aos imigrantes, deixando mais uma vez os negros desprotegidos, sem auxílio. E muitos saíram da senzala para lugares tão ou mais ruins, passando privações e sofrendo com o racismo. Mas houve muitos que continuaram vivendo com seus ex-senhores como empregados. Narciso fez um testamento deixando a fazenda para um sobrinho em quem confiava, que lhe havia prometido deixar a propriedade como era e que não mandaria os negros idosos embora. 3 anos após a Sinhá François ter desencarnado, Narciso amanheceu não se sentindo bem, mas mesmo assim foi a cavalo ver uma plantação. Teve um mal-estar, caiu do animal. Os negros que estavam com ele se assustaram, tentaram ajudá-lo, mas não sabiam o que fazer. Com cuidado, o levaram de volta à casa grande, mas no meio do caminho ele desencarnou. E foram muitos os ex-escravos que vieram socorrê-lo, juntamente com a sua mãe, e foi levado para a colônia. Os negros da fazenda choraram a perda. O Sr. Narciso era um pai, alguém que cuidava deles. Choravam também por medo. Que seria agora deles sem o senhor? Enterraram-no junto da Sinhá. O sobrinho que herdou a fazenda cumpriu o que prometera. Deixou-a para os negros cuidarem. Quase não ia lá, e esta, por falta de administração, foi se acabando, ficando em ruínas. Com a libertação de todos os escravos, os negros foram indo embora. Com a morte desse dono, sobrinho do Sr. Narciso, os filhos herdeiros dele a venderam e depois ela foi reconstruída. A vida continua. François, no plano espiritual, sentiu-se envergonhada e um orientador a ajudou a retornar à aparência de sua outra encarnação, em que era mulher, Georgette. Também passou por uma orientação específica que a equilibrou. Sentindo-se bem, passou a trabalhar, servindo com amor na colônia. Sr. Narciso também, ao desencarnar, foi para a colônia e logo estava bem. Ficou morando com sua mãe. Queria estudar e, assim que lhe foi possível, foi para uma colônia de estudo. Os dois não ficaram juntos. Cada um morava em um lugar, numa casa, mas encontravam-se sempre, conversando muito. Um dia, ao visitar François, ela me disse: antes de reencarnar, quis mudar de sexo, mas o fiz sem um preparo, sem querer realmente. Voltei ao plano físico num corpo masculino, mas me senti sempre feminina, porque gosto de ser mulher. Na próxima reencarnação, voltarei num corpo feminino, e Narciso será homem novamente. Nós dois temos muito que aprender. Todos nós temos, respondi. Tudo dará certo. Vocês têm muitos amigos para ajudá-los. Sou grata a todos. Como é importante conservar amigos. Sempre há entre eles alguém que pode nos ajudar. A colheita não é só má, ruim, respondi. Existe a boa. E como pode ser farta a reação de nossos bons atos? Recebemos ajuda conforme ajudamos. Cabocla, tenho tentado entender os sentimentos do ser humano.
O que leva tantos a agir como Narciso e eu? É certamente por diversos motivos. Muitos querem tanto reencarnar que não se importam em mudar de sexo, mas na matéria sentem-se diferentes sexualmente do corpo de que revestem. Não conseguem um acomodamento psicológico. Sentem-se mulheres no corpo de homens e vice-versa. Isso não acontece quando o espírito consciente muda de sexo, principalmente se é para fazer alguma coisa que lhe é importante, para ajudar alguém ou provar algo a si mesmo. O espírito não tem sexo, mas quando vivemos com o perispírito, nos sentimos ainda femininos ou masculinos, até ultrapassarmos esse sentimento. É verdade, interrompia. Desencarnei a tempo e me sinto mulher. Certamente, se você quiser reencarnar no sexo masculino, terá que se preparar e se sentir apta para essa mudança. Não agi como planejei nessa minha última encarnação. Por isso me arrependi e quero acertar. É isso que importa, exclamei. Depois de um tempo, reencarnaram Narciso e François numa mesma cidade. Seus pais eram amigos. Ela, uma linda menina, e ele, um forte garoto. Planejaram se encontrar, casar e ter filhos, como também trabalhar no campo da ciência, ajudar encarnados com problemas sexuais. Voltaram à matéria confiantes, principalmente porque muitos amigos daqui, do plano espiritual, estariam atentos para ajudá-los no que fosse necessário e possível. E como é prazeroso retornar ao plano espiritual, com a tarefa realizada. Sente-se uma felicidade indescritível, e essa vitória deveria ser mais comentada, porque os bons têm tudo para sobressair as maldades. Os exemplos edificantes devem ser mostrados para que orientem e eduquem outros, para que todos juntos caminhem rumo ao progresso, porque a terra será morada dos mansos e pacíficos, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha.